Sob o ponto de vista hemodinâmico, nós podemos ver aqui, existem dois gráficos que mostram na parte superior o fluxo da artéria pudenda e na parte inferior a pressão intracorpórea dentro dos corpos cavernosos. Nessa fase 1, o indivíduo, o homem, ainda está com o pênis em detumescência, o pênis não está ereto, está flácido. Então, ele tem um fluxo basal e uma pressão basal de sangue dentro do pênis suficiente para mantê-lo nutrido, mas insuficiente para mantê-lo ereto. Na fase 2, no início da fase 2, o homem sofre o estímulo erótico que vai provocar a liberação de óxido nítrico dentro do corpo cavernoso do pênis. Este óxido nítrico, então, provoca o relaxamento dos sinusóides, como pode ser visto aqui nessa figura mais à direita, em que se vê que os sinusoides primeiro estavam contraídos e na figura seguinte eles estão relaxados, dilatados, permitindo que o sangue flua para dentro deles. Então, a pressão dentro do corpo cavernoso, a pressão intracavernosa ainda não aumenta, porque ainda há muito território para ser preenchido pelo sangue, mas o fluxo aumenta vertiginosamente, o fluxo de sangue para dentro do corpo cavernoso aumenta vertiginosamente por conta da dilatação dos vasos, dos sinusoides, dos espaços sinusoidais do corpo cavernoso. No final da fase 2, a pressão começa a aumentar, muito pouco, mas começa a aumentar, enquanto que o fluxo atinge um platô, porque já está chegando próximo do limite de distensibilidade da túnica albugínea que reveste esse corpo cavernoso. No limite da distensibilidade, a pressão aumenta vertiginosamente, que é na fase 3 que nós vemos aqui, enquanto que o fluxo cai também muito acentuadamente. Mas durante toda essa fase 3 ainda vai haver fluxo e o pênis então está se tornando entumecido. Nós vemos aqui embaixo que até no início da fase 2 entrou em ação o nervo cavernoso, liberando o óxido nítrico lá. E vemos que durante toda a fase 2 e a fase 3 esse nervo cavernoso esteve em ação liberando o óxido nítrico lá. O óxido nítrico é um gás que tem uma meia-vida muito curta, em torno de 2 segundos. Assim que para de ser liberado, pouquíssimos segundos depois, ele já não tem mais efeito no corpo cavernoso. Então, essa liberação precisa ser contínua para que a ereção seja atingida e se mantenha. Muito bem. No final da fase 3, já na fase 4, o pênis já está entumecido, ereto, o suficiente para resistir do ponto de vista axial, ou seja, o pênis adquire resistência axial, ele não se dobra se for pressionado contra uma superfície ou contra uma resistência. Muito bem, então quando começa a atividade sexual de penetração vaginal do pênis. O pênis, então, o indivíduo começa então o intercurso do coito, né, com a penetração vaginal, o movimento de vai e vem para dentro da vagina, de forma a saturar a sensibilidade tanto do pênis quanto da vagina. Próximo do momento do orgasmo, que é no final desta fase 4 aqui, durante a fase 4 nós temos o início do intercurso do coito e a continuação do intercurso do coito. O nervo cavernoso continua liberando óxido nítrico lá dentro do pênis. Próximo do final da fase 4, é próximo do momento do orgasmo, quando ele percebe que vai ter orgasmo, então entra em ação o nervo pudendo, que provoca a contração voluntária da musculatura do períneo. Essa contração faz com que a região crural dos corpos cavernosos seja comprimida e todo esse sangue é empurrado para a haste peniana, aumentando a sua circunferência. Isso faz com que aumente a superfície de contato com a vagina. Aumenta, portanto, a sensação erótica tanto da mulher quanto do homem, porque aumentou a superfície de contato e os dois podem ter um orgasmo neste momento simultaneamente. Né? Se tiverem um orgasmo nesse momento simultaneamente, está perfeito, era tudo que eles gostariam. O orgasmo se manifesta, em seguida o homem relaxa, então está ali o nervo pudendo entrando em ação e depois ele desfazendo, deixando de ter ação. Ainda temos o efeito do nervo
cavernoso durante toda essa fase e mais um pouco além, né? Enquanto o homem ainda tem alguma ereção, volta à fase 4, na fase 5 ele teve uma ereção muito rígida, muito intensa. Na fase 4 ele volta a ter apenas uma tumescência, uma ereção menor, e então vem a fase 6, quando o nervo cavernoso deixa de exercer o seu estímulo elétrico, o seu estímulo nervoso, deixa de liberar óxido nítrico no corpo cavernoso, consequentemente o pênis entra em detumescência e há um período refratário nesse momento em que o pênis precisa se restabelecer. Durante alguns minutos ele ficou ali em uma situação quase que de isquemia, com sangue represado, porque a túnica albugínea do corpo cavernoso, quando distendeu, comprimiu todas as veias emissárias que levariam o sangue para fora e impediu o retorno venoso. O sangue ficou represado ali dentro do pênis durante algum tempo, então junta-se uma quantidade de radicais que precisam ser depurados. E é nesse momento, na fase 6, em que não vai haver mais ereção durante um determinado período, que o pênis vai se recuperar, vai restabelecer o seu pH e vai estar pronto para uma nova ereção daqui a alguns momentos. Muito bem. Essa então é a forma como se dá a ereção peniana.